Sim, eu amo a mensagem da cruz. Esse é o refrão de uma música. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E esse é o tema da palavra desta noite. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta não era uma parte importante da mensagem do apóstolo Paulo. Porque quando a gente diz que esta era uma parte importante, a gente tira da mensagem da cruz o peso de prioridade. Na verdade, através das suas palavras, podemos declarar que esta era a parte principal da mensagem que ele pregava. Desde minha infância, a letra de um hino que me coloca contra a parede, que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E esse era um hino que cantávamos muito. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu tenho consciência de que não existe nada que eu possa fazer que esteja à altura de compensar a grandeza do sacrifício de Jesus. Não há nada de tão especial, nobre, importante, que possamos fazer que esteja à altura daquilo que Jesus fez por nós. Mas, entre fazer algo que esteja no mesmo nível e não fazer nada, há uma enorme diferença. Quando Jesus aceitou passar pela experiência da cruz, e é necessário lembrar que ele não foi à cruz por pressão, ele não foi à cruz senão por vontade própria, por voluntariedade, ele aceitou viver aquela experiência. Quando Jesus aceitou passar pela experiência da cruz, ele estava se tornando judicialmente culpado por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas transgressões, por todos os nossos pecados. Mas a cruz tem sido muito mal interpretada em nossos dias. É muito comum vermos pessoas usando a cruz como um pingente, como uma joia, um amuleto. Algumas pessoas a carregam sem terem a mínima ideia do seu significado, sem saberem o que custou a Jesus viver a experiência da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
A cruz não era somente uma forma cruel de assassinato. Mais do que isso, a cruz era uma forma de humilhar a vítima. A cruz era usada para executar os mais amaldiçoados. Por isso a palavra de Deus dizer: maldito aquele que for pendurado no madeiro. O procedimento da crucificação envolvia a crueldade de tortura. Acabava com a vítima nua, sem direito, sem respeito, sem refúgio algum. A cruz prova não só o amor generoso de Deus para conosco, mas também prova a intensidade de nosso pecado e de nossa rebelião contra Deus. A cruz expõe a futilidade do nosso sentimento de superioridade moral. E quando nos deparamos com a realidade da cruz, chegamos à única e necessária conclusão: somos miseráveis pecadores, incapazes de efetuar a nossa reconciliação com Deus a partir de nós mesmos. Foi preciso que Deus tomasse a iniciativa de vir a nós, enviando o seu Filho para promover esta reconciliação. Por isso, perante o sacrifício de Jesus, não nos resta alternativa senão admitir a razão de tamanho sacrifício. Ele viveu tudo aquilo por causa do meu pecado. Já compartilhei aqui na igreja esta experiência, mas eu gostaria de voltar a ela. Quando Mel Gibson lançou aquele filme que fez um sucesso absoluto, eu também fui ao cinema assistir a crucificação de Jesus. E diante da tela, com todas as cores, mostrando para nós a intensidade do sofrimento humano, porque a única coisa que Mel Gibson conseguiu fazer foi transferir para a tela a intensidade da dor humana da crucificação. Enquanto muitas pessoas dentro do cinema, da sala onde eu estava, falavam palavras diferentes de glorificação, de celebração, de gratidão, a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era dizer: foi por minha causa. Toda aquela dor foi por minha causa. Todo aquele sacrifício foi por minha causa. Seu corpo sendo dilacerado, toda a dilaceração do corpo de Cristo foi por minha causa. Diante da cruz, a gente abaixa a cabeça, nosso espírito se abate e a gente reconhece que não somos dignos de tamanho amor, de tamanha entrega. Não somos dignos de uma intensidade de valorização, não somos dignos disso. A mensagem da cruz é a mensagem que transforma o mundo, porque ela nos mostra que somos culpados, irremediavelmente culpados, por causa de nossos pecados,
e que nada que eu possa fazer há de compensar a Deus em ter enviado o seu Filho. E quando nós nos deparamos com a crucificação de Cristo, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso nariz empinado, perdem completamente o seu sentido. Mas talvez alguém viria questionar: e qual é a visão de Deus sobre tudo isso? Qual é a visão de Deus a respeito do sacrifício de Jesus? Qual é a visão de Deus a respeito da cruz? O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, nos versos 25 e 26, ele nos diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. No Velho Testamento, o sangue de animais era uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Apontavam para o sacrifício de Jesus. Mas quando Jesus é crucificado, o valor do resgate foi pago através da sua própria vida. Uma palavra emblemática da cruz de Cristo é quando, em meio àqueles momentos de agonia, Jesus declara: está consumado. Tetelestai. Está consumado. É interessante que a palavra tetelestai era uma palavra que era usada dentro do ambiente judiciário. Quando uma pessoa cometia um crime e ela precisava pagar pelo seu crime, ia para a prisão, era escrito os crimes cometidos, para que todos soubessem, sempre que passassem pela cela, soubessem por que aquela pessoa estava presa. Mas depois do período de cumprimento daquela pena, ele recebia aquele material de descrição dos seus crimes, e por cima dele estava escrito a palavra tetelestai. E agora ele saía da prisão com aquele papiro ou aquele material de comprovação de que os seus crimes haviam sido pagos, totalmente pagos. E se porventura qualquer pessoa dissesse: você é criminoso, ele apresentava o teste, ele apresentava a prova, dizia: está pago, totalmente pago, tetelestai. Jesus vai utilizar esta mesma palavra que era usada pelos criminosos, quando na crucificação ele diz tetelestai, está pago, está consumado. O pecado foi pago, a dívida está paga. E a palavra de Deus nos diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus é o único recurso para toda a humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, aqueles que criam no Messias, naquele que haveria de vir, e viviam pela fé naquilo que haveria de acontecer. Depois de Cristo,
Nós, os que cremos naquilo que aconteceu, no seu sangue que já foi derramado para trazer o perdão para os nossos pecados, porque diz a palavra do Senhor que aprove a Deus que nele habitasse ou convergisse toda a plenitude, toda a história. A cruz de Cristo é o centro da história. É para a cruz de Cristo que converge toda a história. O planejamento da cruz foi firmado na eternidade. A disposição de Jesus de sofrer a agonia da cruz faz parte de um plano estabelecido na eternidade. Em Efésios capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O que para nós foi um sacrifício horrendo. A palavra de Deus nos diz que o sacrifício de Jesus agradou a Deus. E não é porque Jesus gostava de ver, ou que Deus gostava de ver Jesus sofrendo, mas é porque somente o sacrifício de Jesus era capaz de atender a todas as exigências da santidade de Deus. Capítulo 53 de Isaías, verso 10, a Bíblia diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Talvez muita gente se pergunte, especialmente nessa semana, uma semana de tantos filmes sobre a crucificação de Jesus, não é? Essa semana todas as televisões usam esse tema exaustivamente. Muita gente se pergunta, afinal de contas, quem matou Jesus? E alguns dizem, foi Pilatos. Será que foi Pilatos que matou Jesus? Foram os judeus, os líderes religiosos? Foram os romanos? Na verdade, quem matou Jesus fui eu. Foi o meu pecado. Foi o meu pecado que levou Jesus até a cruz. Mas a palavra de Deus nos diz que a morte de Jesus faz parte desse plano divino de redenção. Atos 2, verso 23 diz assim: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Aqueles homens maus foram apenas instrumentos, mas diz a palavra de Deus que Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue à morte. Atos 4, 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Talvez a pergunta para esse momento é: por que Deus fez isso? Mas afinal de contas, por que Deus fez isso? Somente o sacrifício de Cristo foi capaz de satisfazer a todas as exigências da justiça e do amor de Deus. Quando fazemos da mensagem que emana da cruz o ponto principal da nossa proclamação, nós não nos envolvemos em mero emocionalismo ou sentimentalismo. Mas quando pensamos na cruz de Cristo como centro da nossa mensagem, da nossa pregação, nós estamos dizendo algumas coisas. Estamos dizendo que a cruz é o cerne da nossa mensagem.
A cruz é o coração de nosso poder. A cruz é a centralidade da nossa fé. A cruz é a força da nossa esperança. A cruz é o caminho da nossa partida, porque é a partir da cruz que nós abrimos caminho para a eternidade. Nem todos conseguimos entender corretamente o que significa isso. Sabemos muito bem o que é ser quebrado, mas nem sempre entendemos o que é quebrantamento. E somente quando o nosso coração se quebranta diante do Senhor, não necessariamente por sermos quebrados pelas circunstâncias da vida, mas por nos rendermos diante da grandeza do seu amor, é que nós entendemos a mensagem da cruz. A cruz acaba com toda a autoexaltação, e quando nós nos deparamos com o Cristo crucificado, somos confrontados com o mistério da vontade providencial de Deus, que alcança a vida de todo aquele que crê. Há uma lenda que conta sobre uma pequena aldeia na África. E um dos casebres daquela aldeia foi atingido por um incêndio. E o incêndio tomou conta do casebre rapidamente e de maneira muito intensa, matando todas as pessoas daquela família, exceto um recém-nascido. Conta a história que um estranho foi visto correndo para dentro da casa em chamas, tomou a criança no meio do fogo, tirou-a daquela situação, colocando em segurança, e depois desapareceu no meio da multidão. No dia seguinte, a tribo reuniu-se para decidir o que deveriam fazer com aquela criança. E talvez movidos por superstição, eles deduziam que aquela criança não tinha morrido por ser uma criança especial, porque não era comum sobreviver àquele incêndio, quando todos os membros da sua família morreram. E conta a história que um sábio insistiu em adotar o garoto. E depois de muita insistência daquele sábio em adotar aquela criança, se apresentou um homem muito rico da aldeia, e ele se considerava o mais qualificado para adotar aquela criança. E agora havia uma discussão sobre quem seria a família mais qualificada para adotar aquela criança, e no decorrer daquela discussão, um jovem desconhecido dirigiu-se ao centro do círculo e disse: eu tenho precedência à adoção desta criança. E então ele tirou a sua blusa e mostrou as suas mãos queimadas pelo fogo da noite anterior. Era o homem que havia salvado o menino e por isso insistia que a criança era sua por direito. Essa história me faz lembrar a cruz de Cristo. Porque Jesus se apresenta com as marcas da cruz, para dizer que Ele tem precedência em ter-nos, pelo seu sacrifício a nosso favor. As suas mãos, marcadas pelos cravos, o seu lado cortado pela lança, a sua fronte com as marcas da coroa de espinhos,
deixam muito claro que Ele tem precedência a ter-nos pelo seu sacrifício a nosso favor. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu não preciso de argumentações, eu não preciso de filosofia, eu não preciso de mostrar qualificações pessoais. A mensagem da cruz é a única que é capaz de trazer transformação e vida. Porque quando nós nos deparamos com o sacrifício de Jesus, não resta outra alternativa senão dizer: tenha misericórdia de mim, esse pobre e miserável pecador. E é nesse momento, quando nos voltamos para o Senhor com atitude de intenso quebrantamento, reconhecendo que não somos dignos de tanto amor, não somos dignos de tamanho sacrifício, é nesse momento que nós nos humilhamos e reconhecemos que não existe mérito em nós, mas que Ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida. A sua morte é a garantia da nossa vida. O seu sangue derramado é a garantia do nosso perdão. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nesta noite, você tem a oportunidade de abrir o seu coração em atitude de fé. Como nós ouvimos, ali na cruz, fica demonstrado o pior do homem e o melhor de Deus. O pior do homem fica por nossa conta, porque fomos nós que levamos Jesus para aquele lugar. E o melhor de Deus é a manifestação da grandeza do seu amor para com todo aquele que nele crê. Nesta noite, você tem a oportunidade de tomar uma decisão de fé e de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Nesta noite você tem a oportunidade de, diante da cruz, dizer: Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu creio na plenitude do Teu amor, na grandeza do Teu amor. Por isso, nesta noite, não é que eu quero, eu preciso. Há uma diferença entre querer e precisar. Eu preciso de que o Teu amor me alcance, que a Tua graça seja derramada na minha vida, para que os efeitos da cruz alcancem o meu coração, os meus pecados sejam perdoados. Por isso, nesta noite, eu quero receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Queria que você fechasse os seus olhos. Você que está em casa, faça isso também. Esse é o momento de colocar a vida diante do Senhor. Converse com Deus nesse momento. E diante da cruz, diante do sacrifício, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu não sou merecedor, mas eu preciso
Eu não tenho como retribuir a tanto amor, mas eu preciso da manifestação da Tua graça na minha vida. E nesta noite, eu recebo a Jesus como meu Salvador pessoal. Nesta noite, eu abro o meu coração para que a graça do Senhor se manifeste na minha vida pelo poder da cruz de Cristo. Se você deseja tomar essa decisão de fé, e nesta noite você deseja receber a Jesus como seu Salvador pessoal, da onde você está? Levante uma de suas mãos neste momento, e eu quero orar a Deus por sua vida. Se há uma pessoa entre nós, que nesta noite, entendeu a mensagem da cruz, a grandeza do amor de Deus, e lá no seu coração você entende, eu preciso de Jesus, eu preciso desta graça na minha vida, eu preciso do perdão para os meus pecados, e eu sei que só por Jesus é que eu vou conseguir encontrar esta graça, esse perdão. Se você deseja nesta noite tomar essa decisão de fé, da onde você está, levante uma de suas mãos e eu quero orar a Deus por sua vida. Há uma pessoa entre nós que nesta noite deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão nesse momento e eu quero orar a Deus por você. Se há uma pessoa, da onde você está, pode levantar a sua mão corajosamente, e eu quero orar a Deus por sua vida. Eu sei que algumas pessoas pensam, mas eu preciso levantar a mão, eu preciso me expor publicamente, esse lugar aqui não é lugar para constrangimentos, e Jesus disse assim, olha, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então esse lugar aqui, querido, não é lugar para constrangimento, não é lugar para vergonha. Esse lugar aqui é lugar para confissão, é um lugar de fé, de entrega da nossa vida nas mãos de Jesus. Você deseja tomar essa decisão de fé nesta noite? Levante a sua mão corajosamente e eu quero orar a Deus por sua vida. Há uma pessoa que nesta noite deseja tomar essa decisão de fé, pode levantar a sua mão, da onde você está, eu quero orar a Deus por sua vida. Quem sabe você que está nos acompanhando em casa, deseja tomar essa decisão de fé, ou quem sabe você já está respondendo, pastor, eu quero receber a Jesus como meu Salvador, eu quero orar a Deus por sua vida também. Se você deseja tomar essa decisão de fé, escreva aí no chat, eu aceito a Jesus como meu Salvador, e eu vou orar a Deus por sua vida neste momento. Qualquer pessoa, de onde você estiver, se você deseja receber a Jesus como Salvador, pode escrever, eu aceito a Jesus como meu Salvador, escreva no chat aí embaixo, e nós vamos orar a Deus, a nossa equipe está ali olhando o chat, e nós queremos identificar o seu nome, e queremos orar a Deus por sua vida. Nós vamos orar ao Senhor. Se alguém deseja receber a Jesus, este é o momento da fé, este é o momento da decisão, é o momento da entrega da sua vida nas mãos do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe existe aqui entre nós alguém que já tenha tomado essa decisão de fé, mas por algum momento ou por alguma circunstância tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você tem a oportunidade de voltar à presença de Deus. Você estava afastado da igreja e deseja voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Tem alguém aqui que está nessa situação, que deseja voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Levante a sua mão nesse momento e eu quero orar a Deus por sua vida. Pastor, eu quero voltar. Não dá para andar longe da cruz, não dá para viver longe da presença de Deus. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Você deseja voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Então levante a sua mão agora também,
Eu quero orar a Deus por sua vida. Quero orar a Deus por sua vida. Nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, nós temos pessoas que estão tomando essa decisão em casa. Bruno Prado está tomando a decisão de receber a Jesus como seu Salvador. Nós louvamos a Deus por sua decisão, Bruno, e nós vamos orar a Deus pela sua vida. A palavra de Deus diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, e se há alegria no céu, há alegria na terra. Louvamos a Deus pela sua vida, Bruno, e por sua decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Bruno, você está vendo aí na tela o número do WhatsApp da igreja. Manda um recado para o nosso WhatsApp aí, 2606-3323, para que a gente possa ter o seu contato, para que ainda nesta semana a gente possa fazer contato com você, para que a gente possa caminhar juntos no caminho da vida cristã. Nós louvamos a Deus pela vida do Bruno e nós vamos orar ao Senhor para que Deus te abençoe, Bruno, para que Deus te abençoe nessa decisão de receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se existe mais alguém de casa que nesta noite também deseja tomar essa decisão, assim como o Bruno, pode escrever aí no chat, e nós queremos orar a Deus por sua vida também. Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus porque a mensagem da cruz traz mudança, traz transformação para a vida de todo aquele que crê. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos com o nosso coração agradecido nesta noite, nesta celebração da Páscoa, nesse domingo quando lembramos da ressurreição de Jesus, e nesta noite em especial, quando lembramos que Jesus Cristo é o cerne da nossa mensagem, é o centro da nossa vida. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta bênção, e te louvamos, ó Deus, porque nesta noite, o Bruno Prado tomou a mais importante decisão da sua vida, porque esta é a única decisão que tem implicações na nossa eternidade. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela decisão que o Bruno acaba de tomar. E agora, ó Deus, podemos tê-lo como nosso irmão em Cristo, caminhando juntos, ó Deus, na caminhada da vida cristã. Abençoe sua vida, abençoe, ó Deus, seus relacionamentos, abençoe, ó Deus, para que ele possa apropriar-se da promessa da tua palavra, de que os seus pecados são perdoados por amor do nome de Jesus. E nós oramos, ó Deus, para que o Bruno possa viver na tua presença durante todos os dias da sua vida, a partir desse momento. Mas, ó Deus, muitas outras pessoas tiveram a oportunidade de também ouvir esta mensagem, e nós queremos te pedir, ó Deus, quem sabe ainda nesta noite, antes de conciliar o sono, possam também abrir o coração e receber a Jesus pela fé, para que, ó Deus, possa iniciar esta caminhada da vida cristã. Toma, ó Deus, a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que participou desse culto, seja no culto presencial, seja online. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada pessoa, e nós queremos pedir, Deus, que o Senhor continue tocando em cada coração, para que, ó Deus, não haja resistência à tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvamos ao Senhor pela sua vida, Bruno. Que Deus abençoe a sua vida. E a você que está aqui conosco, se você ainda não tomou essa decisão de fé, ainda é tempo, ainda
a oportunidade de também entregar a sua vida a Jesus e receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe agora o retorno para casa. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esta semana. Não se esqueça de na quinta-feira sintonizarem no nosso canal. Nós, na verdade, vamos ter duas celebrações no meio desta semana, né? Na quarta-feira, nós temos a celebração de quarta-feira, também online, no nosso canal no YouTube. E na quinta-feira, celebração de aniversário da igreja, 37 anos, celebrando a presença do Senhor aqui nesse lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana inteira debaixo da sua graça.